Já parou para pensar se as regras para construir riqueza fossem as mesmas há milhares de anos? Pois é, nesta nossa análise a gente vai voltar no tempo, lá para a antiga Babilônia, para desvendar 7 soluções que, olha, continuam super atuais para um problema bem moderno, a falta de dinheiro. Bom, vamos lá. Imagina a cena. A Babilônia era tipo o lugar mais rico da sua época. Um centro de poder, de comércio, de tesouros incríveis. Mas tinha um problema. O próprio rei percebeu que a maioria do povo vivia no aperto. A grana ficava concentrada na mão de poucos, enquanto a grande maioria não fazia ideia de como guardar nem uma moedinha do que ganhava. E aí, preocupado com essa situação, o que o rei fez? Chamou o cara mais rico da Babilônia, o Árcade. E o interessante é que o Árcade não veio de família rica, não herdou nada. Ele começou do zero, só com uma vontade imensa de ser rico. O rei então deu uma missão para ele, ensinar a todo mundo o caminho das pedras, como adquirir riqueza. E o Árcade topou, prometendo ensinar as 7 soluções que o fizeram sair da pobreza. E é aqui que o jogo começa a virar. Tudo, absolutamente tudo, começa com a primeira e mais fundamental de todas as soluções. É a base, o alicerce onde toda a fortuna é construída. 10%. É isso. Parece pouco, né? Mas esse é um número mágico. É a semente de onde a árvore da riqueza começa a crescer. Olha que sacada genial e ao mesmo tempo tão simples. O Árcade ensinava que, antes de pagar o sapateiro, o padeiro, quem quer que seja, a primeira pessoa que tem que ser paga é a gente mesmo. Uma parte de tudo que se ganha é sua por direito. Ponto final. E o processo é super direto. A cada 10 moedas que entram no bolso, só 9 podem sair para pagar as contas. A 10ª moeda, essa fica. Tem que ser guardada. Pode parecer simples demais, mas o Árcade insistia. Ninguém consegue construir riqueza se não firmar os pés nesse primeiro degrau. Beleza? Guardou os 10%. E agora? Deixa o dinheiro parado? De jeito nenhum. É aqui que a gente começa a construir de fato a nossa máquina de fazer dinheiro. Não é só guardar, é criar um sistema. E para isso, o Árcade tinha 2 pilares essenciais. Primeiro, controlar os gastos. Ele já alertava naquela época. Sabe aquela história de que despesas necessárias sempre dão um jeito de crescer e consumir toda a nossa renda? Pois é, para evitar isso, só tem um jeito: fazer um orçamento e se acostumar a viver com os 90%. E o segundo pilar é fazer cada moeda guardada começar a trabalhar. E essa metáfora aqui é sinceramente sensacional. O dinheiro guardado não pode ficar ocioso. Ele tem que virar um exército de escravos dourados, trabalhando dia e noite. E os lucros que eles geram são como filhos que também começam a trabalhar, criando um fluxo de renda que não para de crescer. Essa ideia de escravos dourados é tão poderosa que, milhares de anos depois, ela ganhou um nome novo, popularizado pelo autor Robert Kiyosaki, do livro Pai Rico, Pai Pobre: Ativos. A definição é simples e direta. Ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no bolso. E claro, se tem um ativo, tem um oposto dele, o passivo, que é basicamente qualquer coisa que tira dinheiro do bolso. Entender essa diferença, segundo o Kiyosaki, é a regra número 1 do jogo do dinheiro. Então, o pulo do gato está aqui. Aquele dinheiro separado, os 10%, deve ser usado para comprar ativos, coisas que geram mais dinheiro. A mentalidade de quem enriquece é focada em construir essa coluna de ativos. Já a maioria das pessoas foca só na renda do trabalho. Ou pior, compra passivos achando que são ativos. E falando em ativos e passivos, a gente chega num ponto que dá o que falar até hoje, onde a sabedoria antiga e a moderna parecem bater de frente. A grande questão da casa própria. De um lado, a gente tem a visão da Babilônia. O Árcade via a casa própria como um investimento super inteligente. Por quê? Porque ter um teto eliminava o custo do aluguel, liberando mais grana para outras coisas. Já do outro lado, Robert Kiyosaki chega e desafia essa ideia, dizendo que a casa é um passivo, porque ela gera um monte de despesas: imposto, manutenção, juros do financiamento. E esse diagrama do livro Pai Rico, Pai Pobre mata a charada. Para a mentalidade do pai pobre, a casa entra na coluna de ativos. Para a do pai rico, ela está lá, na coluna de passivos. O motivo? O fluxo de caixa. O dinheiro sai do bolso para pagar as contas da casa. Importante, o Kiyosaki não diz para não comprar uma casa, mas sim para, primeiro, comprar ativos que gerem a grana necessária para pagar por ela. Mas não adianta só juntar, né? Tem que proteger o tesouro. A quarta solução do Árcade é sobre isso: proteger o capital contra perdas. Isso significa investir com cuidado, com prudência, onde o principal esteja seguro.
E fundamental, buscar conselhos de gente que entende do assunto, que já tem experiência. E logo em seguida, a sexta solução, olha lá para frente, garantir uma renda para o futuro. É pensar na aposentadoria, planejar investimentos que vão sustentar a gente e a família quando não pudermos mais trabalhar. Ok, já temos o dinheiro guardado, trabalhando e protegido. Mas qual é o motor que move tudo isso? Chegamos agora na sétima e talvez na mais poderosa de todas as soluções. Aquela que sustenta e amplifica todo o resto. No fim das contas, o maior investimento de todos é em nós mesmos. Arcade já dizia, para realizar os desejos é preciso ser capaz de ganhar mais. Isso significa cultivar as próprias habilidades, estudar, se tornar melhor no que se faz, ser mais sábio. É essa base que permite que todas as outras 6 soluções funcionem numa escala cada vez maior. E quando a gente junta todas as peças, fica muito claro, né? Seja na Babilônia de milhares de anos atrás ou no mundo de hoje, os princípios para construir riqueza continuam incrivelmente os mesmos. Então, vamos recapitular rapidinho as 7 soluções. Primeira, guarde sempre 1/10 do que ganha. Segunda, controle seus gastos. Terceira, faça o dinheiro se multiplicar. Quarta, proteja seu capital. Quinta, entenda o verdadeiro papel da moradia nas suas finanças. Sexta, garanta uma renda para o futuro. E a sétima, que amarra tudo, aumente sempre a sua própria capacidade de ganhar. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final. A sabedoria do Arcade é simples, é lógica, é testada pelo tempo. Se os segredos para sair do aperto e construir uma vida próspera são conhecidos há tanto tempo, a verdadeira questão talvez não seja o que fazer, mas sim por que é tão difícil colocar em prática.